Oficialmente, bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia para quem está aqui no Instagram. E hoje é o nosso primeiro encontro, chamado Encontro das Filhas. Então, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É realmente para as filhas. E o tema de hoje é beleza. E beleza, assim, engloba muita coisa, né? Beleza engloba muita coisa. Mas eu quero falar de beleza de uma forma que eu encontrei na Bíblia. E que o Senhor falou muito comigo sobre beleza. Então, aqui nós estamos em um lugar de troca. Primeiro lugar, nós estamos em um lugar de troca. Então, você vai receber e você vai dar. Você vai se encher e você também vai transbordar. Tá? Então, a qualquer momento que você falar bem assim, eu senti no meu coração aqui, eu quero compartilhar algo, pode trazer, tá bom? Vamos tentar aqui manter no máximo uma hora, né? Acabar no máximo aqui às 8 horas, porque a gente quer ser constante, né? E se a gente passar muita hora, pode acabar meio-dia, né? Porque senão não dá. É isso. A primeira, referência bíblica. Abre aí a sua Bíblia. A gente vai ler primeiro livro de Reis, logo no capítulo 1, tá? Primeiro livro de Reis, no capítulo 1. Reis é um livro que conta a história do que aconteceu realmente com os reis, né? Então, como os reis foram consagrados, como foi a passagem de rei para rei. Então, o livro de Reis é realmente a história dos reis. E, no primeiro capítulo, logo no início, começa contando sobre Abisag, que serve a Davi. Vamos ler aqui? Ó, quando o rei Davi estava velho e avançado em dias, cobriram-no de roupas, mas ele não se aquecia. Disseram-lhe, portanto, seus servos: busquem para o meu senhor, o rei, uma jovem virgem, para que esteja diante do rei e o abrigue, e durma ao seu lado. E se aqueça, meu senhor, o rei. Buscaram uma jovem formosa por toda a terra de Israel, e acharam Abisag, a sunamita. E a trouxeram ao rei, e a jovem era formosa, e ela abrigava ao rei e lhe servia, porém o rei não a possuiu. Eu quero que agora, se você tem o hábito de fazer ali marcação na sua Bíblia, se você tem esse hábito, você vai marcar as palavras. Ali no versículo 3. Jovem formosa. No versículo 3, jovem formosa. Aí você vai marcar toda a terra de Israel, logo depois. E aí você vai marcar a sunamita. E aí você vai marcar assim, ó, novamente, a jovem formosa. Você vai marcar novamente. Isso, no versículo 4. Isso. Alguma coisa te chamou a atenção até aqui? Reforçou que ela era formosa. De todos os limites de Israel. Alguma coisa te chamou a atenção, Ana? Isso aqui? O rei não tinha ela, né? O reino tinha o quê? Eu não tinha ela, né? Eu não tinha pra Ele não, ele ela, no caso. que ele não a possuiu, é isso? Não Não possuiu dormiu ela. com ela. Essa palavra aí. Isso.
Não coabitou. Coabitou é O bonito. casamento. Não bulinou ela. É. Só que o que acontece? Primeiro Reis começa contando sobre a velhice de Davi. Gente, imagina agora, Davi, o rei, que considerado o rei de guerras, que batalhava, que vencia as batalhas, né? Agora, você imagina que no final da vida dele, o que ele precisou, em primeiro lugar, o que ele precisou foi de uma mulher formosa e virgem. Ele não precisou de ouro, ele não precisou, ó, as roupas que colocavam nele, imagina quantas mantas, imagina aquelas mantas de pele, imagina quantas não foi colocado em cima de Davi. Consegue imaginar? E ainda assim, não era o suficiente para aquecer o rei. Quantas esposas Davi tinha? Quantas dentro do palácio? Vamos colocar assim, só dentro do palácio ali dele. Quantas ele não poderia ter? Certo? Uhum. E ainda assim falaram, não, vamos buscar uma virgem formosa para o nosso rei. Vamos trazer alguém de fora que vai fazer isso, aqui dentro, que vai fazer pelo rei que a gente não consegue. Bom dia, Lica. Dia, tá dando pra me ouvir? Então, eu tô te ouvindo. Ó, a gente está lendo aqui 1 Reis, o capítulo 1. E então, olha só, foram lá, né, os servos, os soldados, e buscaram por toda Israel. Quando eu li isso aqui, eu passei, olha só, eu passei 6 meses lendo isso aqui, porque eu não entendia. E eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? E toda hora eu li isso aqui, eu lia, e eu lia e relia, lia e relia, lia e relia, lia e relia. Aí eu falei, vou ver qual o tamanho do mapa de toda Israel. Gente, não é um bairro. Não era assim, toda Israel procurar no bairro que você tem costume de ver. É toda Israel. E eu fui ver a extensão de Israel e eles estavam procurando algo fora do comum. Não tinha em qualquer esquina. Não é a filha de qualquer seu Zé que eles estavam procurando. Não era qualquer virgem. O ápice não era o fato de ser virgem. Eles precisavam, olha só, eles buscavam por uma mulher que, antes de falar com ela, que ela aquecesse os olhos, que o semblante dela transmitisse fogo. Só que ainda assim, nela tinha que ter pureza para estar com o rei. Sabe por que da pureza? Porque se ela não fosse pura, ela seria aproveitadora. Porque imagina o tanto de regalia que ela não teria por ser essa mulher ao lado do rei. Nesse momento. Imagina. E toda vez que eu leio isso aqui, o Espírito Santo me dá uma nova revelação disso aqui. Sabe por quê? Eu passei 6 meses lendo isso aqui porque eu tinha medo de ser bonita. Mídia, eu tinha medo de ser bela, porque na minha cabecinha, a beleza era condicionada à imoralidade, o motivo do pecado dos outros, o motivo da inveja de uns, o motivo do marido de outra pecar. Na minha cabecinha, a beleza era algo predador, negativo, contrário do que Deus queria para mim. E eu passei 6 meses lendo isso aqui. Nesse período, era o período que eu menos me cuidei. Foi o período que eu parei de treinar.
eu ia na academia no máximo uma vez na semana, porque eu não queria ficar daquele jeito que eu era antes. Porque a culpa de tudo era porque eu queria ser muito bonita, porque eu queria ser daquele jeito. Sim, eu fui essa pessoa. Mas, gente, hoje você fala de posicionamento e tererê, tarará. Pois é, eu falo justamente porque eu sei o que eu venci. Agora, veja aqui, no versículo 3, fala bem assim, ó. Buscaram por a jovem formosa. Aí acharam a Abisag, a Sunamita. Deixa eu falar uma coisa. Esse a Sunamita aqui tem um motivo muito grande para estar aqui. Aqui não está falando que ela é sunamita só para falar bem assim, ah, não, porque é aquela moça ali que mora naquele bairro ali. Não. É porque, independente de onde você vem, independente de onde você mora, independente de onde você nasceu, esse lugar terá uma boa fama por sua causa. Mas, mídia, eu nasci na Rocinha. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, ela saiu da Rocinha, olha só. Essas coisas que saem da Rocinha, olha isso. Eita, Glória! Eu não tinha como ficar em silêncio, não. Sabe, quando Jesus, ele chegava, as pessoas falavam assim, ó, é Jesus de Nazaré. Para você hoje, para mim hoje, Nazaré é poderoso. Nazaré, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, eu quero pisar nessa terra. Eu quero conhecer. Mas lá naquele tempo, quando Jesus chegava, e as pessoas falavam assim, é Jesus de Nazaré. Será que sai alguma coisa boa de Nazaré? Será que é possível de Nazaré ter algo bom? Algo frutífero? Algo bom? Uma pessoa inteligente em Nazaré? Na época, não vinha nada bom de Nazaré. O lugar não tinha uma boa fama. Mas veio Jesus e mudou a história da fama, o rumo do que as pessoas falavam de Nazaré. Sunamita aqui está falando do lugar onde você veio. É um ovinho? É a favela? Não importa. Não importa. Porque você foi levantada para eleger esse lugar, falando bem assim, ó. Deus não está nem aí para a fama desse lugar. Porque é Ele quem te levanta. Ele quem te escolhe. Ele te elege. Ele que te pega pela mão. E não importa se você está no meio da roça, se você está na favela, se você está num lugar desconhecido, se você está num lugar onde você tem que subir no telhado para pegar o Wi-Fi. Não importa. Isso não importa. Porque nós somos chamadas como, sabe a rotatória no meio da rua? Você está andando na rua, aí do nada você se depara com a rotatória. Naquele momento ali, a rotatória, ela é simplesmente uma forma de encaixar, porque você achava que você ia reto, ou que no máximo você ia virar para o lado. Mas até se você for curvar para a sua direita ou para a sua esquerda, você precisa passar pela rotatória. A rotatória, ela é esse encaixe de rota. Você achou que era reto, não vai reto. Você achou que era só virar para o lado, não, você tem que passar pela rotatória. Nós somos a rotatória. Você achou que ser sunamita era ruim. Você achou que ser de onde você era ruim. Seria vergonhoso falar de onde você vem. Seria vergonhoso falar de onde você é, a cidade que você mora. Mídia, por que você está falando isso? Porque eu já tive vergonha de ter nascido em Eunápolis, no interior da Bahia, que ninguém conhece, que não tem nada. Eu falava assim, não, minha cidade, na cidade que eu nasci não tem nada. Tem nada lá. Tem nada. Eu não volto a falar de jeito nenhum. Eu não volto lá de jeito nenhum. Por quê? Porque na minha cabeça, eu falava isso porque na minha cabeça, aquele lugar era ruim.
Na minha cabeça, eu não queria que as pessoas soubessem da minha verdade. Entende? Eu tinha uma verdade que era só limitada aos meus olhos, limitada só ao que eu acreditava. Mas vem o Senhor e transforma a minha vida. Muda a rota, muda o nome dessa cidade. Quando as pessoas hoje me conhecem, quando elas me conhecem e eu falo que eu sou baiana, elas levantam uma sobrancelha. Quando eu falo, eu nasci em Eunápolis, na Bahia, elas levantam a sobrancelha assim, ó. Elas se chocam. Vai, Pri, testa que vai dar certo. Continua. Uma só não rola, gente. Eu não sou que nem você, tô tentando. Treina demais. Vou regolar os olhos assim, ó, pode ser. Isso. Então, mas você é de Eunápolis, você nasceu na Bahia, e sabe o que elas falam? Você não parece ser de lá. Nesse cenário aqui, a Sunamita que está aqui é realmente para destacar quem vai colocar você, ou quem vai colocar você diante dos reis aqui na Terra, não é só porque você nasceu em tal lugar, ou porque você é filho de Joãozinho. Não é isso. É o seu pai. O nome disso aqui é o quê? Onde você está agora? Encontro das Filhas. Nós estamos falando do nosso pai. O que traz fama. E eu falo fama, não estou falando de fama mundana, estou falando de uma fama, porque você sabe que é como as pessoas entendem lá fora. Que vai trazer fama para o seu nome, prestígio para o seu nome, é você ser filha do seu pai. Não importa em que lugar do mundo você nasceu. O Senhor tem me chamado para ser essa jovem, virgem de coração e formosa que revela o Espírito Santo no nosso rosto, na nossa feição. Esse é o chamado do Espírito Santo. O chamado do Senhor é para que a gente aceite ser diferente. O chamado do Senhor é para que você aceite quem você é e que a beleza que você carrega tenha um significado. Sabe o seu nariz, seu queixo, seu olho, sua testa, esses dentes, tudo que você tem na boca, sua orelha, seu cabelo, formato do seu corpo, o seu tom de voz, o seu jeito de falar que é só seu, que você não está imitando ninguém, que é um jeito seu. Sabe a forma como você conta história? Não, mas você não está entendendo, mídia. Eu resumo muitas coisas. Tô falando desse jeito mesmo. Não, você não está entendendo. Eu conto tintim por tintim, até os mosquitos que estavam voando na hora. É desse jeito mesmo. O Senhor nos convida. É um convite. É um convite para você. Seja a beleza que o ambiente precisa. Seja você. Porque é assim que você vai ser usado. E é engraçado que eu estou lendo isso aqui pela trilionésima vez, e para mim a sensação é de que eu estou lendo pela primeira vez. Eu não estou repetindo nada que eu já falei um dia. Nada. E é os mesmos 4 versículos. E eu estou lendo na mesma Bíblia, que eu já risquei isso aqui várias vezes, essa partezinha aqui, ó. Que está aqui de azul, eu já risquei várias vezes. Eu estou lendo na mesma Bíblia. E o Senhor traz uma nova revelação. Externa isso, coloca para fora. O que você precisa? O que você precisa para você ser Abizag no seu ambiente, para ser Abizag, para ser essa pessoa que na hora que as pessoas te encontrarem, vai fazer, ai, como é bom ter te encontrado, eu queria ter te conhecido antes. Ai, eu queria ter te conhecido antes. Onde você estava? E a pessoa olha para você e os olhos dela brilham, porque ela encontrou a resposta, porque ela estava com frio e perto de você agora ela se aquece.
Porque a vida dela não tinha beleza. E ela olha para você agora e ela vê essa beleza. Esse é o poder da beleza. É por isso que você tem que sim se cuidar. Porque o julgamento do cérebro não condiciona antes da alma. Não condiciona depois da alma. Condiciona antes. Então, as pessoas, elas te olham. Olha só. As pessoas, elas te olham e elas julgam com o cérebro. O que faz o julgamento de um ser humano com o outro é o cérebro. Porque o nosso cérebro, ele bate o olho e fala assim, cabelo despenteado, tá com remela no olho, não, ó, tem um furinho debaixo do sovaco, da blusa do sovaco. Isso é o cérebro que Isso é o cérebro que faz, tá? É tanto que, presta bastante atenção, isso aqui é muito poderoso. Crianças que têm o seu córtex pré-frontal, que é onde a gente faz o julgamento, crianças, elas não julgam assim. As crianças, elas julgam bem assim, o que que essa criança carrega? É uma bola? É um peão? É um carrinho? A criança olha para o que o outro carrega. Esse código é muito poderoso aqui. Muito poderoso. A criança, ela olha para que o outro carrega. A criança, ela tem o córtex pré-frontal. Nosso córtex pré-frontal, aqui, ele termina de amadurecer mais ou menos entre 23 e 24 anos, que é quando finaliza a maturação do nosso córtex pré-frontal, tá? Mais ou menos aí. Aí, olha só, uma criança, e eu vou falar para você como que é o processo que a gente começa a aprender a julgar. Uma criança, ela olha para outra e fala assim, aquela ali tem uma boneca, ela tem a Barbie, ela tem um bebê, ela tem... A criança, ela olha e ela não julga. Você diz, nossa, como a roupa daquela outra criança de 6 anos é bonita. Não. Por isso que criança não gosta de ganhar roupa, gente. Por isso. É raro. Porque ela quer aquilo que ela escolhe de roupa. Mas assim, você pegar um monte de roupa e dar para a criança, ela fala, legal, ok. Mas cadê os bichinhos da roupa? Cadê as cores que eu gosto? Porque a criança, ela olha para o que carrega. Ela olha para o que carrega. Aí eu quero trazer para você o seguinte, principalmente quem é mãe vai entender isso aqui. A jornada da criança, que a mãe começa a colocar na cabeça da criança. Pentinha esse cabelo, senão você vai chegar toda esfubazada lá. Né? Não, você vai sair com essa roupa amassada, vai trocar, a gente vai passar essa roupa. Porque senão as pessoas vão achar que você é mendigo. Não, já ouvi isso. Não, se você chegar assim, as pessoas vão achar que você é mendigo. Então, isso é implementado na cabeça da criança, aí o cérebro recebe esse acúmulo de informação, e aí você vai passando pela vida. Olha como um adolescente entra em crise. Um adolescente entra em crise porque ele está concatenando as informações que recebeu dos seus pais, junto com tudo que ele já viu do mundo até agora, que ele viu na escola, que ele viu com os amigos, e ele está fazendo essa junção desse tanto de informação para ele escolher o que ele acha certo, o que ele acha errado, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, é um processo, a adolescência é um processo onde todas as informações vividas até aquele momento vai fechar o ciclo e vai falar, é verdade, é isso aqui que eu acredito. Então, tudo que uma mãe fala para o filho, isso é bonito, isso é feio, é o que entra, é o que condiciona aquela criança. E às vezes, o que machuca uma criança, isso aqui tem tudo a ver de você não mostrar a sua verdadeira identidade, você não mostrar a sua beleza, porque o que condiciona uma criança é a mãe falar para ela assim, ai, não gosto que você usa calça, você fica tão mais bonita de vestido, a menina só usa vestido. Mas ela gosta de calça. É o menino que fala que gosta de uma blusa xadrez? Não, isso aí só usa, só caipira que usa isso. Ele não vai usar mais a blusa xadrez porque a mamãe dele, que ama ele, que ele ama ela, quer ver ela feliz, falou que blusa xadrez é feio. Mas a criança está feliz? Ela vai viver a vida dela escolhendo por conta própria, se sentindo livre? Ela vai se sentir livre para ser formosa? Foi nesse cenário, foi nesse ponto que foram
que foi roubado o nosso direito de ser bela. Porque beleza não é um padrão. Beleza é ordem. E ordem vem de originalidade. A ordem, ela não vem... A ordem da beleza, ela não vem de padrão. Não é o tamanho do seu nariz que dita se você é bonita ou se você é feia. Não é o tamanho da sua boca que dita se você é bonita ou se você é feia. O próprio cérebro, ele identifica a beleza como ordem. Porém, o repertório que é implementado em você, na educação, na cultura, você começa a ter padrões de beleza, que você não se encaixa porque ninguém falou nenhuma característica sua. Ou seja, você se lascou. Chegou na sua vez. Ah, então as bochechas assim não é bonito? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar essas bochechas. Ah, então o nariz assim não é bonito? Porque disseram no padrão que não é bonito. Ah, não, mídia, não foi, não é que ninguém disse não, é porque eu acho, e o seu achar é da onde? Sendo que tudo que você sabe hoje foi aprendido, você nasceu zero bala. Nasceu zero bala, você não sabia de nada que você sabe hoje. Então, tudo que você acha bonito e feio foi algo aprendido. Se você parar, se você sentar, olha só, se você parar para sentar e fazer uma lista do que você acha bonito e feio, e depois você refazer essa lista, e refazer a lista assim, o que me sinto livre para achar bonito ou feio, você vai ver que muitas das coisas que você falou que achava feio, ela vai vir para a lista do bonito. E se você fizer uma lista do bonito, feio e esquisito, você vai ver que o esquisito é aquilo que você realmente gosta. E gostar de algo e achar bonito não significa que você vai usar. Mas você é livre para você gostar. E essa liberdade precisa existir para que você chegue nos ambientes e você exale essência. A história de Abzag diz sobre pureza, sobre essência, sobre verdade, sobre autoralidade. E para fechar com uma chave de ouro, o Senhor nos presenteou essa passagem. Para mim, isso aqui é um presente, onde fala assim, ó, ela serviu o rei, mas ela não era um objeto na mão do rei. Ela era linda, ela serviu com a sua beleza. Ela foi um machado. Ela foi um machado. Mas, olha só, ela foi um machado. Mas a sua beleza não foi objetificada. Ela não foi possuída pelo rei. Ela não precisou provar que ela era Mulher Maravilha se deitando com o rei, mesmo aquecendo o rei. Então, aquilo que nós pensamos, olha só, aquilo que nós pensamos que vai chamar a atenção das pessoas, que ninguém pode olhar para mim, que eu quero passar despercebido, porque eu sou formosa, porque eu sou uma virtuosa. Ninguém pode olhar para mim. Ninguém pode me achar bonita. Não, eu tenho que passar assim, ó. Deixar só os olhos de fora para não tropeçar quando estiver andando. Não, não é assim. A beleza atrai a atenção. E vale a pena atrair a atenção para você com base no que você carrega? Sim ou não? Com base no que você carrega dentro de você. Vale a pena ou não chamar atenção para você? Quando o Senhor me falou isso a primeira vez, a primeira vez que eu tive essa revelação, eu me senti assim, eu falei, eu estou dispensando tanta coisa, Deus, o Senhor me deu tudo. E aí eu comecei a valorizar tudo. Falei, Deus, eu tenho uma voz bonita, eu tenho uma pele bonita, eu tenho um cabelo bonito, meu nariz é bonito, a dobrinha do meu olho aqui é bonita, esse negócio que tem aqui no... é bonito, isso aqui também é bonito. E eu comecei a ver beleza em tudo, enxergar beleza, 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 beleza em tudo. Comecei a ver beleza em tudo. Gente, falo a verdade para vocês. Eu olho para as pessoas e eu não consigo pensar assim, nossa, que pessoa feia. De verdade, os meus olhos não veem isso. Os meus olhos não veem, nossa, que pessoa feia. Eu não enxergo isso. Deixa eu comentar uma coisa que uma vez me falaram isso. Quando a gente acha alguma coisa feia, é porque a gente acha que Deus fez errado. Deus não faz nada errado.
às vezes é o que você está falando desde o começo, às vezes a gente não consegue refletir dentro de nós, né, o que Deus colocou, né, a gente vê a beleza em nós e conseguir fazer que os outros enxerguem também. Então não é Sim. exatamente um padrão como a gente conhece por aí, mas é como a gente reflete isso. Isso, Deus não faz nada Isso. errado. isso aí, exatamente. E Ana, você colocou aqui que a sua filha ela tem um vestido que ela ama, mas está muito curto e ela vai pedir porque ela não podia usar. E aí você foi explicar para ela, né, que no caso o vestido tá curto e as pessoas ela tá moça, então chama atenção e tudo mais. Nesse cenário, eu te aconselho fazer uma troca com a sua filha. O que você vai fazer? Você vai pegar esse vestido, e você vai medir. Olha, filha, lembra quando você era assim menor? Você era esse tanto menor? Pensa que esse vestido, ele cabia certinho em você. Só que agora, você cresceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um novo vestido que você ama. E aí você vai dar um novo vestido para ela. Por quê? As crianças, elas precisam ter apego emocional. Porque ela precisa entender o que é apego, né? Medium, eu desenvolvi transtorno de apego evitativo. Porque eu não podia ter nada. Eu não podia gostar de nada demais. Então, se eu gostasse muito, assim, por exemplo, de um tipo de roupa, a minha mãe, ela tirava isso de mim. Então, o que eu fiz? O meu cérebro entendeu que eu ia sofrer menos. Olha só, o que o inconsciente faz, eu ia sofrer menos se eu não me pegasse a nada. Então, eu me tornei extremamente fria. Então, por exemplo, se alguém me pedisse alguma coisa emprestado, eu não emprestava. Não era porque eu tinha apego. Era porque, tipo assim, eu não queria ter um vínculo com aquela pessoa. Olha que profundo. Olha que profundo. Quando alguém falava bem assim, ai, nossa, que blusa bonita, eu queria uma blusa mais ou menos assim. A minha vontade era tirar do meu corpo e dar para aquela pessoa, porque eu não conseguia ter as minhas coisas, sabe? Então, era muito difícil a minha relação com coisas, com objetos. E, inclusive, com as pessoas era assim. E aí, eu lembro de algumas vezes que eu não consegui comprar coisas para mim porque eu tinha certeza que ia acabar e que eu ia perder. Então eu nem tinha, tá? Então isso, Ana, depois a gente pode até conversar no particular, isso é muito sério para uma menina, muito sério. Pode falar, Lica. Em relação a isso, eu tenho passado por isso. O Arthur, ele tá na fase de começar a gostar de coisas. E realmente, eu acho que essa mulher, a Priscila, não sabe que eu sou sua irmã, mas a mamãe, ela era assim. Ela fazia com que a gente não se apegasse às coisas. E com isso a gente se tornou pessoas frias, né? Acredito que o mover do Espírito Santo mais difícil foi sondar o nosso coração. O resto foi tranquilo. Então, o Arthur, ele tá na fase do futebol. Para ele vai ser futebolista. Deus já me revelou e mostrou que ele não vai ser. Mas não é minha função falar isso a ele. O tempo vai mostrar. E com isso ele quer tudo verde, porque ele é o próprio Sporting. Ele é o próprio, entende? Então ele tem uma caneca que, se Deus descer na terra, não vai poder beber nessa caneca. E é nesse nível, querida. E nós, aqui em casa, aprendemos com os nossos pais que tudo que a gente tinha não era nosso, porque tudo tem que se compartilhar. Teve um dia que veio uma coleguinha dele aqui, foi terça-feira, e tinha esse copo em cima da mesa. E ela falou, esse copo. Eu falei, não toque, pelo amor do Senhor Jesus. Esse copo não está na sua frente. Ela riu. Falei, por quê? Porque esse copo é só do Arthur e só ele toma. E na hora ele olhou para mim e me abraçou. Pode parecer algo muito simples. Muito simples. Mas se o pai deu dinheiro a ele comprou, ele falou, é meu, ninguém vai tomar. Sim. Né? Outros vão olhar de forma de, você está colocando autoridade em alguém que nem tem mentalidade. Não, eu estou colocando posicionamento dentro dele. Então, o que a Ké falou é muito importante. Sai da parte de ser do vestido e sim do apego. Se ela gosta do vestido e não cabe mais, compre outro, igual, da mesma cor, mesmo formato, que caiba. Manda fazer, se for preciso. Manda fazer, se for preciso. Isso. Mas é surreal isso. Eu tô aqui mandando um monte de glória aqui. Eita, glória!
É que assim, ela não é apegada às coisas. Eu levo ela a comprar roupa, ela, tipo, ela até escolhe o que ela quer, o que ela acha bonito, mas ela não é apegada a nada. E aquele vestido, toda vez que eu digo, filha, vamos se arrumar, ela quer botar aquele vestido. Óbvio que desde pequenininha eu sempre falei, bota um shortzinho por baixo, porque é criança, enfim. E a última vez que ela colocou, eu já vi que tava curto. O pai dela já falou, filha, tá muito curto esse vestido, vai lá ver com a tua mãe. E ela falou, mas por que que eu não posso vestir? O que que tem o problema? Eu tô vestindo shorts por baixo, mãe. Aí até eu explicar para ela que aquele vestido já, né, atraía outros olhares maldosos, né? Porque ela já tá nessa fase de eu começar a explicar para ela sobre sexualidade, sobre o corpo dela, mudando. Aí até ela entender, sabe? Mas eu vi que ela ficou triste, mas eu falei assim, a mãe vai comprar outro vestido para você. Aí ela Isso, tá esperando outro vestido. é isso. Quantos anos ela tem mesmo, Ana? Ela tem 10. Mas, tipo, foi difícil para mim falar a questão, assim, o porquê que ela não poderia mais vestir aquele vestido, se que era algo que ela gostava muito, né? Que Sim. ela não é apegada realmente à roupa. E aquele vestido, ela gostou daquele vestido. Não tirava do couro. Gente, aí assim, ó, percebe que aquilo que nós desenvolvemos em nós reflete nas crianças, reflete nos filhos. Ainda ontem, eu tava conversando com a minha mãe, estava contando para ela um episódio que aconteceu, e, e aí eu falei com ela, mãe, pode ficar em paz, porque os meus filhos não vão herdar nada disso. Porque o ambiente não favorece para que repita padrões, sabe? E a gente até falou de Arthur, né, Daniela? A gente até falou de Arthur, que assim, não tem como, porque o ambiente não favorece que aqueles padrões se repitam. Então, a nossa responsabilidade de levar isso para dentro de casa, de viver isso e ser exemplo, é muito grande. E a gente fala aqui de você ser vista por outras pessoas, de você ser beleza, de você ser formosa, mas as primeiras pessoas que estão te vendo todos os dias é quem? Quem é esse povo que te vê todo dia? O seu povo. Família. É o seu povo, é o seu marido, seus filhos que te veem todos os dias, né? Quando eu entendi isso, de verdade, quando eu entendi isso, para mim, eu falei, pronto, eu tô com a faca e o queijo na mão. Eu tô com a faca e o queijo na mão. E eu quero falar de uma outra coisa aqui, puxar esse gancho, porque nós pensamos como é maravilhoso, exatamente, Lica, nos fotografa todo dia. E como é maravilhoso, né, você pensar que você vai impactar multidões. Pensa, um exército de mulheres com você e tal, e vamos viajar junto, e vamos levar a palavra junto, e vamos orar, vamos curar, e reteté. Tá. Mas e os seus da sua casa? Eu tirei um tempo da minha vida e eu falei bem assim, ó, para mim mesmo, eu não quero impactar ninguém, até que a pessoa que eu mais impacto de todo dia seja o Francesco. E eu tirei um tempo da minha vida para impactar ele. Para impactar ele. Eu queria que ele me conhecesse de verdade. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer tudo na frente dele. Eu comecei a chamar ele para ouvir as mesmas músicas que eu ouço. Mas eu estou contando algo meu aqui, porque Midian vem de um cenário, né, que antes eu tinha apego evitativo. Então, gente, nem as músicas que eu ouço eu queria que ninguém escutasse comigo. Você tem noção do que é isso? Eu tinha uma playlist. Pensa no ser humano horrível que eu era. Porque eu tinha uma playlist que eu não deixava ninguém ouvir aquelas músicas junto comigo. Por quê? Se eu ouvisse aquela música, olha o que vem na minha cabeça. Se eu ouço essa música junto com essa pessoa e essa pessoa vai embora da minha vida, depois eu vou ficar com essa música, lembrando da pessoa e eu vou sofrer. Então, para eu não sofrer, eu nem deixo ela saber que eu gosto dessa música. Olha só, uma loba solitária andando pela terra. Eu Não, já acho que ninguém vai gostar das minhas músicas, por isso que eu não divido. Eu acabo ouvindo sozinha. Acho que ninguém vai curtir minhas músicas. aí, tipo assim, você faz a mesma coisa pelo motivo contrário, né? Pelo motivo contrário. Então, isso é muito louco, porque a gente deixa de mostrar quem a gente é.
E aí a gente quer conversão, a gente quer que o povo se entregue para Jesus. A gente quer... Como, Deus? Como? Vocês não conhecem nem a nós que estão vendo? Quiçá quem eles não veem. Quiçá quem eles não estão vendo. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu comecei a fazer isso com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Eu fiz isso primeiro com a minha mãe, com a minha irmã, e eu demorei um tempo para fazer de forma integral com o Francesco. Eu compartilhava muito com o Francesco estudos, coisas de desenvolvimento humano. Só que eu vi que não era o suficiente ainda. Não era o suficiente ainda. E, gente, o meu marido, eu tenho uma coisa assim que eu tenho que agradecer muito a Deus todos os dias, porque o Francesco, ele tem um coração 10 vezes melhor que o meu. 10 vezes. Nossa, sem comparação, assim, vou colocar na balança o meu coração, o Francesco, dele ele pesa, assim, sabe, que é muito melhor que o meu. O meu ainda está no tratamento. E eu compartilhava tudo com ele, menos devocional, hino, leitura bíblica. Eu compartilhava tudo com ele, menos isso. Você consegue ver? Não, olha o poder que a gente tem nas mãos e a gente não usa. O poder que a gente tem nas mãos e a gente não usa. Pode falar, Ana. Não tem muito a ver com o que você está Não tem muito a ver com o que você está falando, mas um pouquinho anterior tem a ver. A timidez. A minha filha, ela é muito tímida. E isso, de certa forma, me incomoda. Por quê? Eu sei como na vida adulta, a timidez vai atrapalhar ela, né? E já na infância, já atrapalha ela em questão de ela ter amizade com outras crianças, se comunicar com outras crianças. Eu vejo crianças da mesma idade que ela, muito comunicativa, falando, sabe? E ela não é comunicativa. Eu não sei se é por comparar muito com o pai, porque o pai é mais na dele, mais quieto, não, tímido, sempre foi a infância inteira. Eu não sei se isso é de genética, né? Se é realmente ela assim, ou se ela se tornou assim. Eu lembro que quando ela era pequena, eu gostava disso, porque eu tinha muito medo daquelas crianças que ela era muito faladeira, que falava com todo mundo, que ia com todo mundo, porque a gente sabe da maldade do mundo, né? Então era um medo meu. Ah, porque se ela for para fulano, ela vai, pode acontecer algo de ruim, né? Então eu reservava mais ela para mim, mantinha mais ela assim. É ruim da minha parte querer mudar ela, não ser tão tímida, ou é o jeito dela e eu preciso deixar ela ser livre nisso? Então, nós temos os 4 temperamentos. E a criança, ela já nasce com o temperamento dela. A criança, ela já nasce com o temperamento. Então, tem bebê que é mais quietinho. Tem bebê que, por exemplo, ela tá quietinho, se mexer nele, ele começa a agoniar, né? Que ele não quer. Tem bebê que ele quer atenção, que quer que olhe para ele o tempo todo. Então, a criança, o bebê, ele já nasce. E ao longo da vida, isso vai se moldando ao ambiente que ela vive. Entendeu? Então, quando a gente fala, quando a gente fala de, quando a gente fala de mudança, por exemplo, de você chegar para a criança e falar, você é tímida, ou você tratar ela como tímida, em primeiro lugar, uma negação de quem ela é. Isso não pode acontecer. Porque ela pode ser quieta. Ela pode ser. E ela tem que entender que ela pode ser. Só que ela precisa ter consciência de como é ser de outra forma. Ela precisa saber que existem outras habilidades que ela pode desenvolver. Que normalmente é o que os pais convencionais não consegue desenvolver nas crianças. Que é, por exemplo, você pode chegar em um ambiente, explicar isso para a criança, você pode chegar em um ambiente, ficar, observar e depois começar a falar. É assim mesmo, isso é o seu jeito, filha. Mas você pode também chegar, apertar na mão de todo mundo e já falar o seu nome para as pessoas verem que você está ali. E ela vai escolher o que ela quer. Então, isso é um processo que vai colocando na cabeça da criança, porque a criança ela precisa ter autonomia. Para desenvolver autonomia, ela não desenvolve autonomia com palavras de ordem.
ela desenvolve autonomia com poder de escolha. E aí entra a treta, que é respeitar a escolha da criança. Mas ela precisa ver as outras opções além daquela opção que ela está usando. Por quê? Talvez, Ana, vamos lá, eu conheço a Ana há muito tempo, gente, então eu sei de algumas coisas, né? Por exemplo, o marido da Ana é mais quieto, o Michael, ele é mais quieto, né? A Ana, cala a boca, a Ana não para. A Ana não para, né? Então, assim, esse é um ambiente que a Ângela está crescendo. Então, quanto que ela tem voz para falar? Talvez ela começou a ter voz para falar de 2 anos para cá, de 1 ano e meio para cá. Entendeu? E agora ela está com 10 anos. Então, é um novo ambiente, uma nova educação que está implementando para ela também. Ou igual esses dias mesmo, a gente estava em uma reunião, e aí eu vi a Ângela. Eu falei, gente, se é a Ângela falando, eu nunca tinha ouvido ela falar daquele jeito. Nunca. E eu falei, gente, que delícia, sabe? Que gostoso ela falando assim, sem parar. Que isso, mãe? Que isso aqui? Que isso aqui? Isso aqui é uma história atrás da outra, eu quero os meus. Exatamente, Mídia. E isso foi porque eu me mudei para dar essa liberdade para ela, né? Porque antes, na minha criação, o adulto fala, a criança ficar quieta, né? A gente não podia se expressar para os adultos. Então, quando ela começava, tipo assim, nós adultos começava a conversar e ela começava a se meter no meio, querer falar, a gente falava, ó, primeiro você fica quietinho, depois você se expressa. E eu acho que isso eu acabei travando ela também. Só que depois que eu tive essa consciência, aí ela começou a se expressar melhor, porque eu fui abrindo para ela falar, para ela se expressar. Então, isso veio de trava minha, que eu estava passando para ela né, teoricamente estragando ela também. E agora ela começou a se expressar mais. Deixa eu complementar. Aconteceu isso com a minha também, né? Que ela sempre me interrompia o tempo todo, eu conversando com a minha amiga, eu percebia que ela queria falar. E na minha geração também era assim: criança não fala, criança fica quieta. Né? Daí eu virei para minha filha e falei o seguinte: filha, eu entendi que você quer participar da conversa e você é muito bem-vinda. Quando você entende que o que você vai falar está envolvendo na conversa e tem relacionamento com quem está falando. Se não tem, você coloca a mão em mim e eu vou dar atenção para você quando você falar, porque às vezes a minha filha queria falar comigo e falar qualquer coisa completamente diferente só para falar que ela estava no contexto, né? Então, se você está dentro da conversa, não tem problema você conversar conosco, né? Mas não vá puxar um assunto que não é que a gente está conversando, então aguarde sua vez, né? Como aqui que eu estou vendo que eu estou adorando a mãozinha levantada e a pessoa normalmente está acostumada a falar. E outro ponto que eu queria dividir também com vocês é o que a Midi disse, de realmente testar maneiras diferentes. Eu amo isso, e eu sempre dou algumas possibilidades. Que outra maneira você poderia fazer isso para os meus filhos, né? Que outra maneira? Mas baseado no que incomoda eles. Por exemplo, a timidez incomoda ela ou incomoda você? Então, tem que entender o que está por trás dessa timidez. Se ela está querendo aprovação, se é alguma coisa, eu sei de tudo e ninguém sabe nada, então não vou dividir a minha informação com ninguém. Então, eu não sei como que é a tua filha, mas você conhece. Então, você tem que entender o motivo da timidez que tem. E dependendo do motivo, você dá alguma sugestão para ela de como ela poderia agir diferente. Se não é ela mesma, entendeu? E tudo bem. E é isso que eu tenho entendido, que minha filha é completamente diferente do que eu. Então, respira, ela reage desse jeito e eu reajo desse jeito. A única coisa, por exemplo, ela gosta de estar com muitos amigos. Se ela quer estar quieta no canto, alguma coisa está errada, então eu tenho que abordar. Agora, o meu filho, não. Se ele está quieto no canto, porque ele está quieto no canto, ele não quer se envolver com ninguém, tá tudo bem para ele. Então, tá tudo bem. Então, a gente tem que entender os motivos porque tá isso ou não. É o que eu queria comentar. Eu queria comentar o que eu gostei do texto de hoje, pode? Pode, claro. Quando a gente estava lendo, e como até a Ana destacou, né, que primeiro falou 2 vezes a respeito da formosura dela, não, mais de uma vez, né, que o objetivo era procurar alguém formosa. E no final das contas, meu reino a possuiu. Então, como está ligado na nossa mente que uma pessoa bela, pelo menos na minha, tem que ser atrativa sexualmente. Então, por muitas vezes na minha vida, eu não queria ser atrativa sexualmente, porque eu não queria ser bonita, porque eu achava que isso estava ligado com alguém vai me desejar. E não é isso que eu queria. Eu queria que só meu marido me desejasse. Então, muitas vezes, eu
eu fui contra mim mesmo, tanto é que você sabe do meu processo que eu acabei de emagrecer, eu tô me cuidando mais, então, de aceitar quem Deus me criou para ser. Mas, quando você olha no começo do texto, o que aconteceu? O rei, ele precisava de alguém para aquecer o corpo dele, ele estava com um problema físico, que precisava de alguma coisa médica, e naquela época era desse jeito, o corpo humano aquece o outro muito mais fácil de qualquer outra coisa. Né? Por isso, então, às vezes tem técnicas quando você está no meio do gelo, alguma coisa assim, arranca a roupa e se abraça. É a maneira mais fácil de você levantar o calor um do outro do que você ir pondo roupa, porque as duas pessoas conseguem produzir mais. E por que isso também me chamou a atenção? E ela realmente serviu com o propósito que ela foi chamada, que era aquecer o rei. Ela não foi chamada para satisfazer ele sexualmente, não. Foi simplesmente para aquecer. E para isso, realmente, ela precisava ser formosa para ser atrativa, para querer estar isso. E o rei respeitou ela tanto que não, ele usou ela como enfermeira, né? Não usou, mas assim, ele tratou ela como enfermeira e não como objeto, como você disse. Então, foi muito... Tipo, não é objeto. Por isso, quando você falou que não é objeto, que abriu minha mente, porque ainda estava aquela coisa, calma, mas por quê? Tem alguma coisa. Então, realmente, é os drives que a gente insere quando é pequena, de realmente ser bonita é aquela que quer chamar atenção para todo mundo desejar sexualmente. E não é isso, né? Você ser bonita vai realmente atrair o teu papel, vai realmente atrair o porquê você foi chamada. Então, você precisa chamar atenção para algumas coisas. Então, você tem que exalar isso. Que nem que eu disse antes, que Deus não faz nada errado. Você só não sabe expressar isso. Então, assume isso e vai. Brilha. Muito bom, Pri. Excelente, excelente. E realmente é isso. Então, eu creio, assim, que nós estamos sendo realmente, assim, convocadas. Estamos nessa convocação para esse lugar de essência, esse lugar de verdade, esse lugar onde a gente se desenvolve para revelar esse desenvolvimento. A gente se desenvolve para refletir esse desenvolvimento. Eu tenho visto muito isso acontecendo em vários grupos que eu estou, vários projetos. Esse desenvolvimento não é só um desenvolvimento de você aprender mais. É um desenvolvimento de você revelar mais a essência. Eu lido muito com pessoas que são, na verdade, assim, dentro do meio onde eu estou, posso dizer que 95% das pessoas são cristãs. Aí tem os 5% que são os refugiados, que eles não sabem assim, para onde é que estão indo. Mas eu tenho 95% que são cristãos, sabe? E o comportamento da maioria se assemelha com o comportamento de lá de fora. Por isso que é o encontro das filhas. Você está entendendo o que eu estou falando? É por isso que é o encontro das filhas. Isso aqui não é assunto para qualquer um, isso aqui não é papo para qualquer um. Porque se tivessem pessoas de outro nível aqui, a gente teria que fazer o quê? Explicar o rolê inteiro. Aqui não, aqui poucas palavras são códigos que se abrem, que se revelam para nós. Então, é o encontro das filhas. O Senhor tem chamado para esse lugar de purificação, para esse lugar de sensatez. É um lugar de sensatez, porque é através do nosso comportamento que a gente revela Jesus. As pessoas não veem Jesus com os foguinhos que saem da nossa mão. Não é, não. Seria muito bom se saísse foguinho da nossa mão, eu queria. Mas não sai foguinho da mão. Já pensou? Fazer a bolinha aqui, gama errar. Mas não é assim. Não é assim através do nosso comportamento. É de como nós falamos, é do que nós comemos, o quanto comemos, o que bebemos e como bebemos. Não é, vou falar aqui da vestimenta, não é o que veste, mas é no cenário que veste. Pegou? Não é o que veste, mas é no cenário que veste aquilo ali. Por quê? Nós somos separados, sim. Somos separados. Não somos iguais. Aceitar isso já é meio caminho andado para viver o propósito que nós temos aqui nessa terra.
Aceitar que você não tem como todo mundo gostar de você. Por quê? Porque você incomoda a maioria. E se você não incomoda, você é a maioria. Isso é triste. Isso é triste. Sabe, você querer ir em um lugar e todo mundo gostar da sua roupa, todo mundo gostar de você, todo mundo gostar do que você faz, que você deixa de fazer. Ah, Mídia, mas isso aí não é necessidade de aprovação, isso é necessidade disso aqui. Estou falando da parte aqui, ó. Estou falando do gospel, irmãos. Estou falando do gospel. Você precisa ser diferente, aparentemente diferente. Não precisa dar 3 mortal para trás dentro de um auditório para as pessoas saberem que você é diferente. Não precisa. Mas o que você não concorda e você deixa isso muito bem posicionado? O que você se posiciona, mesmo sabendo que aquilo vai afastar pessoas de você? O que você não abre mão de declarar, de fazer na frente de outras pessoas? Eu, Mídia, passei muito tempo lendo a Bíblia escondido, porque eu achava que ninguém queria. Gente, é triste pensar no que eu fiz. Eu acordava todos os dias, eu lia a Bíblia, eu tinha, assim, aquele momento com o Espírito Santo e era só eu que desfrutava daquilo ali. Depois eu enxugava, eu me emocionei na presença do Senhor, saí e vivia normal, como se eu fosse igual a eles. Ninguém sabia que eu lia a Bíblia. Queria dividir isso também, porque muitas vezes eu fiz muitas coisas sozinhas, né? Porque eu achei que ninguém queria comigo. E hoje eu estava conversando, e ontem eu conversei com a minha irmã, que a gente não consegue fazer nada quando a gente está em 2 pessoas, quando a gente divide e funde, aí que realmente vem o verdadeiro aprendizado, porque você já é uma troca, você realmente viu, será que eu estou na linha certa? E essa pessoa consegue juntas levantar isso. Às vezes sozinha a gente não consegue. Então, por isso que a gente tem que aprender a dividir isso com as outras pessoas. Mas não é uma coisa simples, para mim ainda não é. Eu tenho aprendido ainda como dividir, como, né? Então, a gente tem que estar aberto para isso. Tem. Nós estamos nesse tempo sendo chamados para afiar umas às outras, igual tem lá em Provérbios 27, como um ferro afia o ferro. É isso. Esse é o tempo que estamos sendo chamados. Então, aí eu volto no desenvolvimento. Você se desenvolve como e com quem? Pode falar, Lica. Pode falar, Dalila. Viu? Foi. Em relação ao que a Priscila falou, eu senti de falar uma coisa para você, Priscila. Quando nós fazemos tudo sozinha, automaticamente nós nos denominamos melhores. Então, eu vou falar uma coisa para você que eu aprendi direto de Deus. Foi Deus que falou ao pé do meu ouvido. Ninguém me ensinou. Isso foi direto do céu. Toda vez que você conhecer uma pessoa, automaticamente, naquele momento, sendo uma amizade ou só uma colegagem, já cria um momento de perdão. Que se caso futuramente ela venha te frustrar, você já vai ter aquele pacote pronto. Isso só vai entregar. Então, não tenha medo de apontar ou tenha medo de acessar pessoas ou deixar que elas te acessem. Estou te falando porque eu sou muito difícil de ser acessada. Mas esteja pronta para os erros, entende? Esteja pronto para ser machucada. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente ensinar, mas mais difícil ainda é ser machucada. Eu acredito que quando quando Deus permitiu Jesus vir à Terra, Deus ele já saberia de tudo. A Bíblia não fala que Jesus sabia, mas ele já sabia. É assim, sabia, mas não o nível que seria, né? Ao ponto que ele fala, se possível de mim, tira esse cálice. Então, assim, digo uma coisa para você, Priscila. O que Deus ele quer de você, eu falo que aonde Deus me põe, ele não põe só para eu assistir algo. É incrível, você nem que acontece comigo. Minha irmã sabe disso. Mas, e a Paula também. Mas, uma coisa eu te digo, você não tem uma beleza só externa, que isso é nítido. Desde a hora que eu entrei, eu tô olhando pro seu dente. Mas, a sua beleza é uma beleza que ainda precisa ser mostrada.
A sua beleza é uma beleza que encanta. O seu olhar faz querer saber o que tem dentro de você. E talvez é isso que você está com medo de deixar fluir. Não sei o porquê, mas tem algo dentro de você que vai desbloquear mundo, países e pessoas. Só que precisa vir para fora. Quando Jonas ele entrou na barriga do peixe, né? O peixe comeu ele não foi para o estômago. Porque tudo aquilo que a gente come e vai para o estômago, automaticamente vai ser jogado fora no vaso. O Jonas, ele foi para a barriga. Resumindo, ele foi gerado. E ele nasceu. E quando ele nasceu, ele entendeu o potencial dele. Então, assim, você tem um potencial. Eu não sei qual é o seu chamado. Não sei para que você foi escolhida nessa terra. Mas eu tenho certeza que tem algo dentro de você que você ainda não acessou. E essa manhã, que para mim já é quase meio-dia, que você venha entender que o Espírito Santo marcou esse momento. Que o Espírito Santo, ele marcou esse momento com você hoje. E ele manda te dizer que o que estava morto está vindo para fora. Ele manda te dizer que o que você não conseguia acessar, você acessa agora. Amém. Aleluia. Tudo aquilo que você estava pedindo em oração, em pensamento, você acessa no dia de hoje. E entenda, você foi escolhida. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Você foi formada na minha forma. Então não se encaixe. Não se coloque na forma que eu não te coloquei. Tá bom? Era isso. Agora eu tenho que ir, gente. Beijinho. Obrigada. Beijo. Beijo, Lica. Um beijo. Beijo, Lica. Esse é o poder da união. Esse é o poder da união. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando justamente sobre isso. Essa questão de relacionamento tem vindo assim de uma forma tão... E aí o Senhor falou bem assim, ó, o que eu tenho para você está na mão de alguém. Alguém que vai te entregar. Porque são as pessoas que trazem. E você carrega o que é para você entregar para alguém. Se não houver essa fusão, ninguém recebe nada. Fica tudo pelo meio do caminho. Tá? Eu vou te passar o contato de Dalila. E aí, depois vocês conversam mais também, tá bom, Pri? Sempre bom terminar de puxar até a raspa da panela, passar tudo que tem. E vamos finalizar aqui com uma oração. Vamos fazer uma mentalização para o dia de hoje. E usar esse momento aqui como um momento realmente de reunião das filhas, sabe? O encontro das filhas. Então, eu já quero assim que você se imagine como se a gente estivesse no mesmo ambiente físico. Imaginei que a gente está no mesmo ambiente físico e que estamos uma do lado da outra. Tá? Vamos fazer assim. Feche os seus olhos. Respira fundo. Eu quero que você entrelace seus dedos, uma mão na outra, como quem segura a mão de outra pessoa. E nesse momento, nós estamos de mãos dadas, tá? Respira fundo mais uma vez, muito fundo e solta devagar. Ah, Pai, a Ti nós rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. A Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia se renova sobre nós todos os dias. Todos os dias, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Absolutamente tudo.
uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novas oportunidades, novas soluções, novidades, novos presentes. Tudo se faz novo. Todos os dias, o teu favor nos alcança. E por esse favor, nesse momento eu te peço, alcança o desejo do coração de cada uma aqui, Pai. Alcança o desejo genuíno. Não é qualquer desejo, não é o primeiro que vem à mente, mas o desejo genuíno. O desejo de união da família, o desejo de cura, o desejo de conseguir apagar o passado de dor e transformar, ressignificar esse passado em um grande testemunho. O desejo de conquistas que vão revelar o teu nome, vão revelar a tua glória na nossa vida. Realiza, Senhor, esse desejo. Nós sabemos, Pai, que para tudo debaixo do sol existe um tempo. Existe um tempo para todas as coisas. E eu te peço que o Senhor, que tudo sabe, e já viu o tempo que é de agora, libera para as tuas filhas o acesso desse tempo. Libera visão desse tempo. Libera acesso. Libera as bênçãos desse tempo. E eu creio que está a um braço de distância de alcance de nós. Pai, traga agora a sua majestosa presença de uma forma tão maravilhosa, tão surreal, tão majestosa, que possa sentir na carne, que o nosso corpo sinta o teu abraço. Nos últimos dias, Deus, eu tenho sentido o Senhor 24 horas por dia, e eu não achava que isso era possível. Eu não achava que era possível estar tão conectada, estar em tanta intimidade contigo. Mas o Senhor atendeu o desejo do meu coração, que era a intimidade contínua com o Senhor. Então, eu te peço agora, nesse momento, aqui, nós entramos em unidade de espírito, e clamamos por ti, clamamos pela tua presença. Pai, eu me nego a orar por problemas. Eu me nego a ficar aqui falando para o Senhor ajudar nisso, ajudar naquilo, porque eu creio tanto que já está tudo feito, tudo abençoado, que não precisa repetir uma oração. Por isso, eu clamo a ti pela tua presença, porque é dela que nós precisamos o tempo todo. E sobre esse problema, sobre esse cravo, esse espinho que parece não sair da sua carne, é possível que seja ele que te aproxima de Deus. Agradeça aí agora. Pai, eu te agradeço por todos os contratempos, por todos os probleminhas, por tudo que é mínimo. E passou um pensamento na minha cabeça que era um problema. Eu te agradeço, porque é isso que me aproxima de ti. A necessidade, a dependência de ti. Eu te agradeço por me lembrar que eu sou totalmente dependente de ti. Totalmente dependente do seu amor, da atenção do Senhor, dos teus olhos em mim, me vendo, como aquela criança que brinca no parque, e o pai fica ali, o tempo todo olhando, observando aquela criança brincar. É assim que eu sou na tua presença, é assim que eu sou contigo. Eu vivo a vida com a certeza de que o Senhor me olha dia e noite, em todos os lugares. Que a tua presença, Pai, seja palpável nas nossas vidas. Preenche o nosso coração de tal forma que seja um transbordo
que a única saída para nós seja falar de ti. Que a única saída para nós seja levar o Senhor. Que a única saída para nós seja falar do Senhor, seja levar o Senhor, seja impor as nossas mãos, seja interceder, seja clamar, seja orar, seja profetizar. Que a única opção que nos reste seja transbordar o Senhor. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela vida da Dalila, pela vida da Priscila, pela vida da Ana, te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela vida dos nossos familiares, que eles, Pai, estão sendo tratados e trabalhados todos os dias, guardados. E nós te agradecemos por isso, porque temos a certeza que a nossa casa está sendo o tempo todo protegida por um manto consagrado do Senhor. Eu te agradeço por essas pessoas que vão assistir na gravação, no replay, que elas sejam tocadas, como nós estamos sendo aqui neste momento. Que a vida delas sejam impactadas pelo seu poder, ao ponto de que o dia de hoje seja um marco, que fica gravado ali no hipocampo, que elas possam se lembrar desse dia de hoje. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Pai, nesse momento, eu apresento agora a Priscila e a Ana Paula como anjos desse movimento. Elas que se disponibilizaram, Senhor, a prestar serviço a favor do reino e levar a mensagem que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Senhor, venha dar entendimento para elas. Entrega um entendimento sem medida. Traga o discernimento, traga a clareza, aumenta a fé delas, Pai. Aumenta a fé nas pessoas, que elas venham olhar para as pessoas e elas venham acreditar em cada mulher que se achegar, assim como o Senhor acredita, que em comunhão nós venhamos enxergar as pessoas e uns aos outros como o Senhor nos enxerga. Coloca no nosso coração a compaixão, coloca no nosso coração o amor sem igual e sem medida pelas almas. Que toda semana, às quartas-feiras, 7 horas da manhã, esse momento aqui seja uma convocação para as tuas filhas, que as tuas filhas sejam atraídas para esse momento de intimidade, de lazer, de prazer, de diversão com o Senhor, porque isso aqui é diversão para a gente, Pai. Obrigada, 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 Jesus. Eu te entrego esse momento e eu não me despeço do Senhor, porque o Senhor está conosco e em nós. O Senhor está com você e em você. Que o dia de hoje seja um dia surreal, esplendoroso, majestoso, que você possa colher os frutos que já foram plantados e que suas mãos sejam santas e abençoadas para plantar, para semear novas sementes que logo, logo dará novos frutos. E assim é. E eu ligo isso no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que maravilha. Que maravilha. Agora vamos viver esse dia, vamos fazer um dia extraordinário, como diz a Ana, né? Fazer um dia extraordinário. Dá pra gente fazer a gente consegue fazer uma foto aqui? Vamos fazer, né? Vamos fazer, né, gente? Peraí. No celular tá, eu vou fazer uma. O nível subiu, o nível subiu. O nível subiu. Vamos lá. Fazer um print aqui do computador e eu mando lá no grupo, tá? 3, 2, 1. Peraí, Lica. Não, na próxima dá um jeito para essa câmera surgir aí. Manda uma mensagem aí, pelo menos a mensagem aparece. Isso. É verdade. Coloca assim, eu tô aqui. Aqui, aí a mensagem aparece, eu tiro o print. Vai. Cadê? Manda aí. Aí. 3, 2, 1 e... Deixa eu ver se foi. Foi. Vou mandar lá nosso encontro das filhas.
Deixa eu já colocar aqui na mensagem, que eu já mando print. Peraí, que tá carregando. Segura que tá carregando. Ninguém solta, ninguém solta. Ó, gente, eu digo uma coisa pra você. Eu conheço esse ser humano, Midian, que é desde o dia que eu nasci. Já ouvi ela orar muitas vezes, mas digo pra você, na oração de hoje, Deus me mostrou o quanto seu nível subiu. Amém. O quanto o nível subiu. Continua porque ele tem bem mais para te entregar. Bem mais. Amém. Amém. Pra glória dele. Tô tentando me recompor aqui ainda. Ai, meu Deus do céu, ó. Um beijo, rainhas. E até a próxima. Simbora fazer um dia extraordinário. Até. Tchau, tchau. Tchau, Pri. Tchau, Ana.